ou daqueles todos que ajudaram, coordenaram, que pensaram, enfim, que estiveram trabalhando diretamente nesse projeto. Faremos outros em nome de Jesus. Mateus 14, versículo 13, diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo que as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. O texto diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo que as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os seus discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiante a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dar-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Curve a sua cabeça. Pai querido, aqui estamos mais uma vez na tua casa. Te louvamos porque o Senhor é bom. Te agradecemos por tudo que já ouvimos aqui nesta noite. Os teus filhos que testemunharam, os teus filhos que adoraram ao Senhor, os teus filhos que bendizeram o nome do Senhor, os teus filhos que já expressaram a sua fé nesta noite com testemunhos, com cânticos, e que trouxeram para a nossa edificação a alegria do vosso coração. E aqui nós estamos diante do teu povo, Senhor, e mais uma vez eu te peço que o Senhor, por graça e misericórdia, nos ajude, nos fortaleça, nos anime, nos alimente. Senhor, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades nessa noite. Pedimos ao Senhor as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Deus está ministrando algo no meu coração nesta noite. Tudo isso que já aconteceu neste culto, eu tenho certeza que tem um propósito. Todas as coisas que acontecem em nossas vidas, muitas delas nós não a entendemos no início, mas nós a entenderemos depois. Existem
momentos e situações nas nossas vidas que nós achamos que não vamos conseguir abençoar, servir, honrar, atender, socorrer e, mais uma vez digo, abençoar alguém que está ao nosso lado. Existem situações que aparentemente nós não temos nada para oferecer a alguém. Existem momentos da nossa vida, e ouvindo aqui o Júnior, trazendo aqui a sua fala, a gente se entristece, a gente perde a paz, a gente perde o ânimo, a gente desanima. Isso faz parte da trajetória do homem na face da terra. Eu duvido daquelas pessoas que acordam todo dia bem. Eu não acredito naquele ser humano que você olha para ele e ele está todo dia sorridente. Tem dia que a tristeza bate na nossa porta. Tem dia que o desânimo bate na porta do nosso quarto, que nós não temos nem forças para levantar da nossa cama. Tem dia que a escassez toca a campainha da nossa casa. Falta-nos alguma coisa. Eu acredito que a beleza da vida é essa dinâmica, que há momentos em que nós estamos fartos, mas há momentos que nós temos escassez. E nós precisamos reagir, nós precisamos tomar uma posição, nós precisamos nos posicionar diante dos dias difíceis, durante os dias maus, diante das adversidades da vida. Há uma expectativa de que nós tenhamos a capacidade de reação diante dos problemas, da escassez, das dificuldades, diante daquilo que às vezes nos assusta e nos amedronta. Eu acabei de ler aqui um texto que fala da multiplicação de pães e peixes. É um milagre gostoso da gente ouvir, não é verdade? Quando há uma provisão, ainda mais quando começa com pouco e termina com muito. Ainda mais quando tem uma resposta imediata às nossas necessidades primárias. Estes dias eu estava ouvindo um vídeo. De vez em quando você vai passando pelos stories, pelos status dos crentes, aí você presencia algumas coisas bem interessantes. E um dia desses eu vi um vídeo assim nos stories de alguém dizendo que o tal do crente gosta de comer, né? Quem já viu essa história? Ainda fala assim, comer é bom demais. E mostra aqueles crentes com aqueles pratos na mão, né? Quantos aqui gostam de comer? Deixa eu ver. Fala a verdade. Se tem uma coisa boa, tem uns irmãos que mostraram um sorriso tão gostoso, me deu vontade de correr para a cozinha para fazer alguma coisa para vocês. Quantos aqui verdadeiramente gostam de comer? Fica de pé, deixa eu ver. Que bênção, né? Pode se assentar.
Tem alguns que não ficaram de pé, mas o corpo condena. E é tão gostoso você pregar sobre comida, não é verdade? Olha que coisa boa. É muito bom você pregar sobre comida. E aqui é um dos textos que a gente tem maior facilidade de entendê-lo. É um texto gostoso. Uma multidão procura Jesus e uma multidão é alimentada. O que é mais gostoso é que ainda sobra. As irmãs que trabalham na cozinha têm uma preocupação muito grande com a quantidade de alimento. Os irmãos também. De vez em quando alguém me liga desesperado e fala, não vai dar. Eu conto as cadeiras da igreja, tem 500 pessoas no templo, tem 600. Pastor, mais um pacote de arroz. Aí a gente às pressas manda entregar aqui, corre, dá um jeito. Então há uma grande preocupação quando falta o alimento, quando há uma escassez, quando há uma dificuldade, especialmente em uma das áreas que a gente mais gosta, que é a área da alimentação. Mas eu gostaria que vocês olhassem para a Bíblia hoje, que nós vamos tirar desse texto algo para alimentar não o nosso corpo, mas a nossa alma. Não para alimentar o nosso estômago, para nutrir o nosso corpo, mas para nutrir a nossa fé. Eu tenho certeza que o que o Senhor está ministrando no meu coração pode ser um divisor de águas para alguém nessa noite. Pode ser algo que vai mudar a sua vida completamente. Talvez vai ser algo que vai mudar o seu posicionamento diante de Deus, diante da sua família e até mesmo diante das pessoas que estão ao seu redor. Eu quero que você volte o seu olhar para o texto, o versículo de número 13, e acompanhe comigo essa expressão que inicia o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Volte o seu olhar, enquanto eles projetam aqui, capítulo de número 14, e o versículo de número 13, ele tem um detalhe que pode mudar completamente o nosso olhar para o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E eu gostaria que vocês emprestassem a atenção de vocês para isso. O texto começa dizendo que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Parece uma coisa simples, mas eu preciso que você faça algumas perguntas para o texto. E essas perguntas, elas vão direcionar todo o cenário do coração, do estado de Jesus, do momento em que Jesus e os seus discípulos estavam vivendo. Porque nesse dia, nós não podemos nos posicionar como uma multidão. Nós vamos nos posicionar como Jesus e os seus discípulos. Nesse momento, nós não vamos nos posicionar como os receptores do milagre, mas como os provedores do milagre. E para isso, eu entendo que é necessário nós mudarmos o nosso posicionamento hoje. E eu quero que você volte o seu olhar para o texto, que parece uma coisa muito simples, mas não é. O texto diz que Jesus, ouvindo isso, ele retirou-se dali para o barco, vai para um lugar deserto. O que é que Jesus ouviu? Essa é a primeira pergunta. O que foi que Jesus ouviu, irmãos? O que foi que Jesus ouviu? A morte de João Batista. Jesus não recebeu uma boa notícia. Jesus não recebeu uma notícia de bênção.
Jesus não ouviu alguma coisa que alegrava o seu coração. Jesus não ouviu que muitas pessoas estavam se convertendo. Jesus não ouviu que os judeus estavam libertos da opressão de Roma. Jesus não ouviu que a economia daqueles dias tinha mudado. Jesus não ouviu que tinha morrido, talvez estava morto, um líder político, alguém que tivesse projetado ou prospectado no coração das pessoas alguma coisa ruim, e de repente levantou um grande líder para liderar o povo e trazia a esperança para o povo. Não, Jesus não ouviu nada positivo naquele momento. O que Jesus ouviu foi a morte de João Batista. E o que Jesus ouviu foi a morte de João Batista, produzido por alguém que estava pregando a mensagem do reino. Jesus ouviu que a morte de alguém que estava incentivando o arrependimento, que era aquele que havia preparado o caminho para que chegasse o Messias. Jesus ouviu a morte de um homem querido, de um homem amado, de um homem respeitado no céu. Jesus ouviu a morte de um companheiro de ministério. Jesus naquele dia não recebeu uma boa notícia. Jesus recebeu a notícia da morte de um homem que morreu de forma injusta. E é natural, diante das adversidades da vida, quando nós recebemos uma notícia ruim, o nosso coração como é que fica? Como é que fica a nossa alma o dia que você recebe uma notícia ruim? Alguém, um querido amigo seu, veio a falecer. Um parente próximo, alguém amado, alguém que te abençoou de alguma forma. Como é que reage o nosso coração ao ouvir que alguém, um ente querido, partiu, morreu? E o que é pior, morreu de forma injusta, morreu por conta de uma perseguição religiosa, morreu por conta de uma dança, morreu por conta de ter falado a verdade, morreu porque estava fazendo a vontade de Deus. Eu queria que vocês entendessem o coração de Jesus nesse dia. Como Jesus estava diante dessa situação. Quando Jesus ouve, o texto diz, ouvindo isto, qual que foi a atitude de Jesus? Jesus procura um lugar deserto. Jesus procura um lugar isolado. Eu penso, o texto não está dizendo, mas eu imagino que Jesus se entristeceu muito. Jesus não tinha alegria para estar próximo das pessoas. Jesus não tinha nenhum contentamento para se aproximar dos discípulos. Natural que Jesus estivesse aqui muito triste. Consequentemente, ele busca o isolamento. Ele pega o barco e vai para o outro lado. Ele procura. Miqueias está no lugar deserto. A notícia produz em Jesus uma tristeza tão grande que Jesus não está querendo ficar próximo de gente. Não há razão para celebrar. Não há razão para se alegrar. Não há razão para juntar pessoas próximo de alguém que está triste. O texto não está dizendo, mas aqui dá para eu entender que essa notícia não alegrou o coração de Jesus, porque para Jesus e para João Batista, eles eram amigos, eles não eram inimigos, eles não eram concorrentes. Eram duas pessoas que se admiravam. Jesus chegou a dizer que nascido de mulher, não existiu ninguém maior do que João Batista. Então a morte de João Batista certamente não produziu nenhum contentamento em Jesus. Pelo contrário, produz uma sensação de vazio, de tristeza e talvez até de angústia. Prova disso
ele toma a embarcação e procura um lugar deserto. Ele procura esse lugar deserto, porém, sabendo a multidão que Jesus tinha ido para o outro lado, a Bíblia diz que eles tomam um caminho por terra e vão até onde Jesus está. Eles entendem que eles precisam buscar Jesus. Agora, por que eles estão buscando a Jesus? Antes da multiplicação, da barriga cheia, como nós gostamos, a Bíblia diz que as pessoas vão até Jesus, e quando Jesus desembarca do outro lado, uma grande multidão já está aguardando, essa grande multidão já está esperando por Jesus. E o que me encanta é o sentimento de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus viu aquela multidão, irmã Cecília, Jesus se compadeceu dela. A Bíblia diz que Jesus vai curar todos os seus enfermos. Você me inspirou hoje, hein? Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Jesus certamente não estava sorrindo. Jesus certamente não estava contente. Jesus certamente não estava eufórico com tudo que estava acontecendo. Mesmo assim, ele é movido de íntima compaixão, ele se compadece deles e passa a curá-lo, e passa a abençoá-lo. Vamos aprender com Jesus? A minha tristeza não pode impedir a minha mão de levantar para abençoar alguém. A minha angústia não pode segurar as minhas mãos para baixo para impedir eu abençoar a vida de alguém. Por mais que você esteja triste, por mais que você esteja frustrado, por mais que você esteja angustiado, Deus vai usar as suas mãos para estender para alguém. Eu falei para vocês, se vocês entenderem nesta noite, há uma mudança de posicionamento espiritual proposto para este culto. Pastor, mas meu coração está sangrando, mas as minhas mãos estão levantadas. Pastor, mas alguma coisa está me incomodando, mas as minhas mãos estão levantadas. Pastor, mas tem alguma coisa que me entristeceu muito essa semana, mas as minhas mãos estão levantadas. Pastor, mas deu tudo errado, houve um fracasso, houve algo negativo, mas as tuas mãos estão levantadas para abençoar a vida de alguém. Eu preciso dividir isso com você, irmão. Eu preciso dividir isso com alguém nesta noite. Tem pessoas aqui que profetizam bênçãos materiais, estão vivendo escassez. Cantam cura, mas estão enfermos. Estão lutando com enfermidades.
E Jesus está mostrando aqui exatamente isso: o coração ferido, mas as mãos estendidas, a alma amargurada, mas as mãos estendidas para abençoar. Quantos verdadeiramente entendem essa palavra nessa noite? Por que você falou em desistir, hein? Não está na hora da gente mudar o nosso posicionamento? Você está esperando as coisas melhorarem para você estender as mãos para alguém? Você está esperando as coisas abençoarem? Ah, não, Deus precisa fazer uma grande obra na minha vida financeira para eu poder abençoar a vida de alguém. Não, Deus precisa me dar saúde, porque se Deus me der saúde, aí eu vou fazer visita. Ah, mas se Deus me der recurso, aí sim eu vou pregar, aí sim eu vou evangelizar. Ah, mas se Deus me der condições de eu estudar, aí sim eu vou fazer alguma coisa. Ah, mas se eu pudesse fazer um curso de teologia para entender assim a Bíblia, aí sim eu ia começar a falar. Não, irmãos, Deus vai te usar do jeito que você estiver, porque enquanto você estiver assim, Deus vai te usando, Deus vai fazendo com que você se torne bênção na vida de alguém. Está na hora ou não está? Pastor, eu estou com a dor de cabeça, então eu não vou no culto hoje. Multidão. Pastor, eu fiquei muito nervoso essa semana, então eu não vou para o culto hoje. Multidão. Pastor, mas aconteceu um contratempo, eu tive uma crise lá no trabalho, perdi um grande negócio, eu estou muito triste, não vou hoje ao culto. Multidão. Multidão. Multidão está apta apenas para receber. Multidão está apta apenas para ser socorrido. Multidão está apta apenas para ser um destinatário do milagre. Agora, a minha posição e a minha proposta nessa noite é que cada um de nós, sangrando, mais a gente, doente, mais a gente, com crise no casamento, mais a gente, com crise financeira, mais a gente. Agente do que, pastor? Agente de milagre. Estou sentindo a graça de Deus sobre a minha vida aqui nessa noite. Pare com essa desculpinha de que você precisa estar bom para servir a Jesus. Porque Jesus está mostrando que triste, angustiado com a morte de João Batista, ele se isola. Mas quando a multidão chega, ele diz assim: não. Tem alguém que está precisando. Tem alguém que precisa de um milagre. Tem alguém que precisa das minhas mãos estendidas. Eles se aproximam e aqui o texto diz que ele embarcando, viu uma grande multidão e ele se compadeceu dela e curou os enfermos. Depois que Jesus cura os enfermos, a Bíblia diz que vai chegando a tarde. Vai fechando o comércio. Vai acabando as condições de realizar coisas do ponto de vista material. Vai caindo a tarde. Vai fechando as portas para os recursos humanos. Vai acabando a capacidade de se resolver as coisas na perspectiva da terra. Vai encerrando o período em que você tem esperança que o juiz vai mudar a sentença.
a sentença, o advogado vai resolver o seu problema, vai acabando o tempo que você acha que o tratamento está dando resultado, sabe aquelas coisas na hora que vai findando os recursos humanos, é o que está acontecendo aqui, vai chegando a tarde, vai avançando o tempo, e quando eles perceberam, os discípulos, eles disseram: Jesus, o lugar é deserto, não vai ter mais condições de nós resolvermos aqui os problemas dessa multidão com os recursos da terra. O que o senhor vai fazer? Qual que é a orientação? Eu estou parafraseando o texto. Eles chegam até a Jesus dizendo assim: irmão Joselito, por favor, põe um óculos para você ficar mais bonito. Eu estou trazendo o Joselito aqui para vocês entenderem como é que foi que eles chegaram. Eles chegaram para Jesus, Joselito é Jesus. Não dá mais tempo. Nós não temos mais recursos. O lugar é deserto. A coisa está ruim. Mas eles chegam para Jesus e dizem assim: ó, eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma sugestão. Manda o povo embora. Despede o povo. Já acabou. Não há mais o que fazer. O Senhor curou os enfermos. Algumas pessoas saíram daqui contentes, mas já encerrou o expediente. Eles chegam para Jesus trazendo um problema e trazendo uma sugestão rápida. A sugestão rápida é essa: desista. A sugestão rápida é essa, assim, ó, manda embora, não tem mais jeito. A sugestão é essa: olha, não dá mais para fazer nada. A sugestão mais rápida é essa: eu não posso resolver os problemas deles, então deixa eles ir embora. Troca de lado. Eles vêm trazendo um problema para Jesus. O que Jesus pergunta para eles? Projeta para ajudar? O que Jesus projeta para ele? O que Jesus pergunta para ele? Mais para frente. Eu acredito que é o 15. Isso. Jesus, porém, pergunta para eles. O que Jesus diz para eles? Não precisam retirar-se. O que Jesus diz para eles? Dá-lhes vós mesmos de comer. O que eu estou dizendo hoje? É o que Jesus disse. Não é o meu estado, não é a minha escassez, não é o que eu tenho, é a iniciativa do que eu tenho de propósito para fazer. Quando Jesus disse isso, alguém deve ter falado: mas o que a gente tem é pouco. Aí o que Jesus diz? Traz aqui para mim. Ei, entrega aqui para mim, deixa aqui nas minhas mãos. Eu estou fazendo essa demonstração aqui, porque nessa relação
daqueles que andam com Jesus, não tem desculpa. De um lado, eles chegam para Jesus e falam assim: olha, despede. Do outro lado, Jesus diz assim: dai vocês mesmo de comer. Alguém está dizendo assim: olha, despede. Mas a orientação de Jesus é: você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Mas eu não tenho. Mas o que é que você tem? Traz aqui nas minhas mãos. Então, o que o texto está dizendo para mim? Com Jesus, a desculpa não funciona. A dica, a orientação, a sugestão de desistir com Jesus não funciona. Pode se sentar. Então não adianta a gente propor para Jesus o caminho mais rápido, que é o caminho da desistência. Não adianta a gente propor para Jesus o caminho mais rápido, que é de despedir a multidão. Porque quando você leva para Jesus uma desculpa, Jesus sempre vai dar uma sugestão pautada naquilo que você tem, naquilo que você é. Então não tem desculpa. Pastor, mas Jesus não estava triste com os seus discípulos? Sim. Mas agora é uma multidão que precisa ser socorrida. O texto é muito claro. E eu faço a minha segunda afirmação nesta noite. A primeira é: tome uma atitude ignorando o seu estado, fazendo acima das suas forças, trabalhando para o reino, independente do seu estado emocional, independente da sua saúde física, independente da sua condição financeira. Sabe aquelas coisas que a gente fica arrumando de desculpa? Então não tem desculpa para Jesus. Jesus está triste, mas ao mesmo tempo que ele sai, ele cura. A segunda afirmação que eu faço para o seu coração nesta noite é que você vai dizer para Jesus que você tem pouco, que o que você tem, você não consegue resolver o problema das pessoas que estão do teu lado. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você é o seguinte: o pouco que você tem, coloque nas mãos dele. Porque tem gente que só acha que tem que fazer para Jesus só quando ele tiver muito. A Bíblia diz diferente. Quando a gente é fiel no pouco, a gente caminha para o muito. Então não há uma justificativa para mim: não, mas eu tenho pouco. É pouca força, são poucos os recursos, é pouco a minha capacidade, mas eu vou fazer, eu vou colocar nas mãos de Jesus. Sabe por quê? Porque há uma justificativa misturada com problema de autoestima, sabe, aquela coisa de vitimismo, sabe, aquela coisinha que acaba atrofiando a gente, paralisando a gente. Não, mas é pouco, mas nas mãos de Jesus pode ser muito. Aliás, nas mãos de Jesus o pouco é suficiente. O pouco nas mãos de Jesus é o que Jesus precisa. Jesus não quer o seu muito, Jesus quer o seu pouco hoje. Porque quando você se posiciona no pouco, há a manifestação do milagre de Deus, sendo você o agente de milagre nas mãos do Senhor.
Isso daqui, irmã Rosa, me dá uma tranquilidade, porque para trabalhar para Deus, você não precisa do muito. Aliás, Deus costuma usar sempre os poucos. Eu poderia citar aqui coisas poucas e pequenas que Jesus usou. Mas Jesus não precisa do muito. Então pare de ficar dando essa justificativa para Jesus. Faça assim, olha, Senhor, é o que eu tenho, mas o que eu tenho eu vou entregar nas tuas mãos. Eu vou apresentar diante do Senhor nessa noite. É um ato de confiança. É um ato de confiança em Jesus. Jesus diz assim, traze-me aqui. Ou seja, Jesus diz assim, olha, coloque nas minhas mãos. Quando Jesus disse, traze-me aqui, eles responderam, olha, mas é pouco, Jesus diz, traz. É pouco, Jesus diz, traz. Mas não é muito, não vai resolver, Jesus diz, traz. Tudo isso para diluir aquela justificativa de que eu só faço se eu estiver bem. Eu só faço se eu tiver muito, não. Você não precisa estar bem para Jesus te usar. Você não precisa ter muito para Jesus abençoar outras pessoas através da sua vida. O que é isso, pastor? Você é hoje um agente de milagre. Você é hoje um instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Alguém pode ser alimentado com o seu pouco. Pastor, mas falar isso em meio a uma sociedade que gosta do muito, da fartura, sim. Jesus e o Evangelho andam na contramão mesmo. Tudo isso para diluir, para eliminar, para acabar com a justificativa, ou melhor, com as desculpas de que você não pode abençoar a vida de alguém. Eu acho que vai diminuir. Mas nós levantamos aqui uma grande multidão que gosta de comer. Mas eu gostaria de perguntar quem nessa noite gostaria de se levantar diante de Jesus para dizer assim: eu gosto de servir. Eu gosto de abençoar as pessoas. Quantos comigo, com o Joselito aqui de pé, quantos aqui gostam de abençoar a vida das pessoas? Sabe o que Jesus faz? Jesus dá, ora, apresenta. E o que Jesus faz? Jesus entrega primeiro para os discípulos, para aqueles mais próximos. Estende as mãos aqui, Joselito. Ele entende e coloca, porque Jesus vai te dar, para você não. Jesus vai te dar, para você compartilhar com alguém. Jesus não vai te abençoar só para você enriquecer. Jesus não vai te prosperar só para você ser famoso. Jesus não vai colocar algo na sua mão só para você ser o destaque da cidade ou talvez do ministério. Não! Jesus vai te dar para você prosperar a vida de alguém, para você abençoar a vida de alguém. O que Jesus faz? Jesus começa a partir. E quando Jesus começa a partir, à medida que Jesus reparte, à medida que Jesus compartilha, eu já estou encerrando, pode permanecer de pé. À medida que Jesus começa a dividir, quando aqueles homens vão recebendo, eles vão passando, e aquilo ali vai se multiplicando. E aí, o milagre está passando na mão de quem? Na mão daqueles que entregaram pouco.
na mão daqueles que compartilharam 5 pães e 2 peixes. Então você pode ser um agente de milagre. Esta igreja aqui pode ser uma igreja pequena diante da cidade de Nova Ponte, se todos nós decidimos servir. Se todos nós tomarmos um posicionamento, olha, a minha voz pode alcançar o coração de uma pessoa aflita. Olha, o meu instrumento, o jeito que eu toco pode alcançar o coração de alguém. Ora, o jeito que eu cozinho pode alcançar o coração de alguém. Ora, o jeito que eu prego, o jeito que eu converso, Deus pode usar a sua vida, Deus pode usar a sua personalidade, Deus pode usar a sua inteligência, Deus pode usar tudo aquilo que você é. O que você precisa é trazer nas mãos dele. Você gosta de comer? Então aprenda a gostar de preparar o alimento. Sabe o que eu fico olhando? E eu glorifico a Deus. Às vezes, é impressionante. Eu fico assim, estarrecido, perplexo, com a força de vontade das irmãs que oram aqui às 7 da manhã. Leem a palavra do Senhor, mas não param, mas não desistem. Tem muita gente que lê bem a Bíblia, mas não está aqui de manhã com vocês lendo. Tem muita gente que de manhã está livre, mas não vem aqui para a oração junto com vocês. Mas vocês não param, vocês não desistem. É o pouco que vocês têm nas mãos de Jesus abençoando a minha vida. Nós só estamos aqui de pé, muitas das vezes, resultado da vossa oração. Porque o que Deus precisa não é de muito, Deus precisa de pouco, mas com disponibilidade para servir e para abençoar outras pessoas. Eu oro aqui nessa noite pela sua vida. Você não vai ser só um receptor de milagres. Você não vai ser só um recebedor de bênção. Ora, irmão, Deus nos chamou não apenas para recebermos bênção e milagre. Deus nos chamou para sermos agentes de milagre. Pastor, mas eu não sei pregar. Mas você sabe convidar para vir para o culto? Pastor, mas eu não tenho uma van, eu não tenho um ônibus. Traga no seu carro, traga na sua moto, mas traga alguém para a presença de Deus. Então a partir de hoje, para de ficar inventando desculpa, porque Deus vai usar o pouco que você tem. Ah, pastor, mas eu não tenho muito estudo. Não me importa, Jesus não precisa de muito estudo. Você que precisa ser um agente de milagre nas mãos do Senhor nessa noite. Então quer dizer que Jesus não gosta de muito? O texto não diz isso. Jesus também sabe administrar muito. Porque o texto diz que sobrou, sobejou. Porque onde Jesus está, quando falta, o cenário ele muda e passa a ter de sobra. Aí o que Jesus diz? Eu também sei cuidar de muito. Então nós vamos guardar, nós vamos recolher, nós vamos armazenar o que está sobrando. Deixa eu fazer um apelo para você nessa noite. Se você tem algo que você pode entregar e trazer nas mãos de Jesus, e que até então você achou que era pouco, mas você quer de fato ser um agente de milagres para a vida de alguém, eu quero abençoar a sua vida nessa noite com oração. Eu estou te aguardando, eu tenho 2 minutinhos para encerrar o culto.
Vocês estão com frio, gente? Deus de Abacuque, o pastor está suando igual a tampa de marmita. Estou te aguardando. Enquanto você vem, eu leio aqui os pedidos de oração. Vamos seguir orando por esse amigo conhecido do irmão Almir, que fará um transplante do coração. Também nós temos um pedido de oração da irmã Lúcia, que pede oração pela mãe de uma amiga que está no início de depressão. Nós agradecemos a Deus pela vida de os amigos que estiveram conosco. E a nossa irmã Elma também pede oração em favor da vida da sua avó, Odenir, e de sua irmã Anne. Meus irmãos, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui à frente. Mas eu preciso saber se há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus. Aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Se você estiver entre nós e quiser manifestar a sua fé, nós queremos orar pela sua vida também. Você que veio pela primeira, segunda ou demais vezes, veio a convite de alguém, e sabe, e crê no Evangelho, sabe que Jesus é o único Senhor e Salvador da humanidade, e quer de fato segui-lo, eu quero te convidar também para orar por você. Nosso irmão José Cícero precisou se retirar por questão de saúde de um familiar, e nosso irmão Misael trouxe uma informação que parece que uma adolescente tirou a própria vida por conta de um aplicativo. Anime, alguém já ouviu falar desse aplicativo? Vocês já viram? Não? Parece-me que tem um aplicativo que propõe desafios, vai propondo desafios, até a pessoa tirar a própria vida. É bom que vocês nem pesquisem, tá? Mas se alguém te passar informação a respeito desse aplicativo, não acesse. Eu quero encerrar este culto orando pela sua vida. Quando você estiver sangrando, seja um instrumento nas mãos de Deus. Quando a sua despensa estiver vazia, seja um instrumento nas mãos de Deus. Quando as portas estiverem fechadas, seja um instrumento nas mãos de Deus. Quando a sua alma estiver angustiada, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Quando você estiver pouco, você pode ser um instrumento na mão de Deus. Você pode ter pouca força, você pode ter pouca fé, você pode ter pouco recurso financeiro, você pode ter pouca habilidade, mas Deus pode usar esse pouco que você tem para abençoar a vida de alguém. A igreja, por gentileza, estenda as mãos para cá. Tem uma pessoa reconciliando. É seu irmão, né? Eu fui com a cara dele, ele não sabe tanto. Nós vamos orar, depois quero abraçá-lo. Mais alguém para Jesus? Não há nada mais gostoso do que servir a Ele. Há mais alguém nessa noite, eu insisto? Então, estendam as mãos para cá. Querido Deus, diante da Tua presença nós estamos nesta noite. Eu preguei a Tua palavra, Senhor, sabendo que há um movimento no mundo espiritual. Nós precisamos ser agente de milagres na vida das pessoas.
Nós precisamos ser um recurso nas tuas mãos. Nós precisamos, Senhor, apresentar diante do Senhor o pouco que nós temos. E eu oro nessa noite pedindo, Senhor, a renovação das forças dos teus filhos. Eu oro nessa noite sabendo e confiando, Senhor, que aquilo que o Senhor já entregou nas mãos dos teus filhos pode ser, Senhor, algo que venha mudar a vida de alguém, venha sustentar a vida de alguém. Eu oro nesta noite, Senhor, porque eu sei que muitas pessoas às vezes encontram alguma justificativa, algumas desculpas para não ser um agente de milagres, alguém para abençoar a vida das pessoas. Mas nessa noite, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e apresentamos todas essas pessoas que estão aqui nessa noite em lá. Nós oramos confiando, Senhor, porque essas pessoas que estão aqui nessa noite certamente foram tocadas pelo poder da Tua palavra. Meu Deus, tem juventude aqui, Senhor, tem força aqui, Senhor, tem inteligência aqui, meu Deus, tem capacidade aqui, Senhor, tem liderança aqui, meu Deus, tem pessoas aqui capacitadas que o Senhor pode usar nesses últimos dias como instrumento nas tuas mãos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos esta família em tuas mãos, que pode ser de fato, Senhor, instrumentos nas tuas mãos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa noite seja marcada pela tua presença, pela tua graça. Pai querido, não é à toa que essas lágrimas estão sendo derramadas nesta noite. Eu creio no poder da tua palavra, eu creio na manifestação da tua graça, eu creio no renovo do Senhor nesta noite. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, transforma-nos nesta noite num agente de milagres, transforma nesta noite num recurso do céu, transforma-nos nesta noite em um verdadeiro instrumento em tuas mãos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra é viva, a tua palavra ela é eficaz, a tua palavra ela é poderosa. Portanto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos o teu povo nesta noite para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Eu creio que o Senhor multiplica as forças, eu creio que o Senhor multiplica os recursos, eu creio que o Senhor multiplica a capacidade, eu creio que o Senhor multiplica a unção, eu creio que o Senhor multiplica a autoridade, eu creio que o Senhor multiplica os dons espirituais, eu creio que o Senhor multiplica o vigor, eu creio que o Senhor multiplica a longevidade, eu creio, Senhor, na manifestação da tua graça. Seja renovada aí agora em nome de Jesus. Eu acredito que o Senhor é fiel para multiplicar e fazer sobrar nesta noite recursos do céu para a Nova Ponte, recursos do céu para a nossa igreja, recursos do céu para ganhar almas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu gostaria que vocês todos sentissem a graça que está sendo derramada aqui nessa noite, a graça do Espírito Santo.
Aleluia, aleluia, aleluia. Tem pessoas sendo renovadas aqui na frente. Eu estou vendo pessoas aqui em lágrimas, exaltando a Jesus. Você pode ser um agente de milagre. Você pode ser um agente de milagre. Você pode ser um instrumento nas mãos de Jesus. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Digam todos comigo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos vamos dizer, digam todos comigo, eu posso ser um agente de milagre. Eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu posso ser usado para abençoar alguém. Então comece agora abençoando isso. Dê um abraço nessa pessoa que está aí do teu lado. Abençoe, diga para ela assim, uma semana de bênção, uma semana de vitória para a tua vida. Isso, abrace, confraternize, se alegre nessa noite dizendo para essa pessoa, olha que bom que você veio à casa do Senhor. Isso, abrace, manifesta aí uma palavra profética dizendo, olha que bênção, louvado seja o nome do Senhor. Isso, faça isso ministrando algo na vida de alguém nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.